Para a graça, para a honra e glória do bom Deus, eu estou conseguindo ter voz para hoje falar para você, para a glória de Deus. Consegui lá na missão de Brasília, estou conseguindo aqui graças à oração de um exército maravilhoso. Foi tanto lambedor que eu recebi, tanto remédio, tanto presente, né? Cadê a outra câmera? Está aqui, pronto. E gente, olha só, nós estamos começando a semana e quase chegando, estamos dentro da novena de Nossa Senhora de Fátima. Iniciamos o mês de maio e nós estamos daqui a pouquinho entrando na novena do Espírito Santo. A novena mais importante da igreja, a primeira novena da história da igreja. Jesus criou essa novena. Jesus mandou ficarem ali em Jerusalém em oração durante 9 dias para receber o Espírito Santo. Vamos começar essa novena sexta-feira agora, né? Nessa sexta vamos juntos começar essa novena. E quem é que vai nos preparar para receber o Espírito Santo? A Virgem Maria. Tinha que ser no mês dela, no mês de Maria. Nossa Senhora quer te ajudar, quer te preparar. Quem que ficou junto com os discípulos ali em oração durante esses 9 dias? Ela. O para-raio do Espírito Santo é a Virgem Maria. E hoje nós começamos essa preparação para o Pentecostes, contemplando a primeira de todas as aparições da Virgem Maria. A primeira de todas as aparições de Nossa Senhora, você vai conhecer hoje. Talvez alguns já conheçam essa aparição, vão adentrar mais a fundo nesse mistério. Você vai conhecer hoje uma aparição que trouxe consolo para um apóstolo que já estava pensando em desistir da sua missão. E precisou do Espírito Santo através de Nossa Senhora. Ele já tinha recebido o Espírito Santo. Ele já tinha recebido essa força do alto. Ele estava na Espanha evangelizando. E já no meio do desânimo, por não ter muito fruto nesse trabalho de evangelização, São Tiago Maior conseguiu, por meio de Nossa Senhora, forças para continuar a sua missão. Eu quero começar com você na passagem da Sagrada Escritura de Mateus, capítulo 24. Em Mateus 24, Jesus vai fazer o discurso do fim dos tempos e ele vai dizer palavras que ferem muito o meu coração. Jesus vai falar que com o crescimento da maldade, da iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Muitos corações vão deixar o amor esfriar dentro de si. É uma profecia difícil. Jesus diz, o amor de muitos esfriará. E Jesus vai dizer, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Anota isso, anota essa passagem em Mateus 24, 13. Jesus está dizendo, vai ter tempo muito difícil. A gente está vendo esse tempo. Muita maldade. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. É possível ser salvo. É possível, como diz São Pedro, guardai-vos dessa geração má e perversa, na qual vós brilhais como luzes no meio da escuridão. É possível ser luz no meio da escuridão, se nós estamos em Cristo Jesus. Jesus diz essa palavra, quem perseverar até o fim será salvo. E quem garante que eu vou perseverar até o fim? Quem me garante essa perseverança? Jesus disse no Evangelho, pedi e recebereis, batei e a porta se abrirá. Filho, filha, se você pedir a Deus a graça de perseverar até o fim, se isso for importante para você, Deus providenciará. Deus atenderá aquele que pedir insistentemente. Todas as noites, eu, as irmãs, os irmãos, rezamos 3 Ave-Marias, pedindo a Nossa Senhora a graça de perseverar até o fim. Todas as noites eu rezo 3 Ave-Marias e todo dia ao acordar, pedindo a graça da fidelidade, da pureza batismal e da perseverança final. Quem pede, recebe. Agora, quem não se preocupa com isso, quem só quer saber de viver essa vida da terra, terrena,
desprezando o reino dos céus, pode ser que não persevere. Mas quem buscar, encontrará. E um dos meios mais seguros, eu acabei fazendo aqui a propaganda das 3 Ave-Marias. Se você pesquisar depois, Instituto Hesed, 3 Ave-Marias, você vai ver uma pregação sobre as 3 Ave-Marias, breve, de 8 minutos, se eu não me engano, mas é uma das promessas tremendas para você perseverar até o fim. Na tradição da igreja, um dos meios mais seguros de você não se afastar de Jesus é você se apegar a Nossa Senhora. Um dos meios mais seguros para você ser fiel a Jesus é estar com Maria. O Papa João Paulo II dizia: aquele que se afasta da Virgem Maria, cedo ou tarde se afastará de Jesus. Por isso, o grande segredo foi comprovado aqui na Sagrada Escritura. Quando todos disseram que nunca iriam abandonar Jesus, Pedro disse, todos os outros disseram, todos eles abandonaram Jesus na hora da dor. Quem foi o único que não abandonou? O mais novo, o caçula, o mais inexperiente, o mais fraco, o mais despreparado, o menos apto para ser fiel. Surpreendentemente, foi o único fiel, João Evangelista. Qual foi o segredo dele? Estava ao lado da Virgem Maria. Estar com Maria é segredo de perseverança. Anota isso. Estar com Maria é segredo de perseverança. Felizes os que se apegam ao rosário de Maria e não largam da mão da mãe através dessa oração que ela pediu do céu. Felizes ainda os que acordam na madrugada com um exército de oração do Instituto Hesed, uma família que de joelhos está destruindo as forças das trevas, restaurando famílias por meio da Virgem Maria. Mas quem opera é Cristo e seu Espírito, mas por meio de Maria. Pois bem, não só João foi aquele que conseguiu perseverar na hora da cruz. O irmão de João, Tiago, chamado Tiago Maior, porque tinha o irmão de Judas, Tadeu, que é chamado Tiago Menor, que foi o bispo de Jerusalém, que escreveu uma carta que está na Bíblia. Judas também escreveu uma carta que está na Bíblia. Judas Tadeu, não o Iscariotes, né? Então, esses 2 irmãos, João e Tiago, tem os 2 irmãos, Pedro e André, e os 2 irmãos, Tiago Menor e Judas Tadeu. Estou falando aqui de Tiago Maior, o irmão de João. Interessante porque o primeiro a dar a vida por Jesus foi o irmão de João, Tiago. E o último a dar a vida por Jesus foi o próprio São João, irmão de Tiago. Os filhos do trovão, aqueles que pediram para se sentar um à direita, outro à esquerda de Jesus. No seu orgulho, aprenderam a dar a vida na humildade. João foi perseverante na hora da cruz, mas hoje eu conto para você a história de Tiago, que Tiago também, mesmo depois de receber o Espírito Santo, sentiu a tentação do desânimo. Quem de nós não passa por momentos, mesmo já amando Jesus, mesmo já tendo experiências profundas com Deus, passamos por momentos de dor, de desânimo. E hoje Nossa Senhora, como ajudou São Tiago, quer te ajudar também a vencer essa tentação. Existem demônios específicos para te levar ao desânimo. E quem vai vencer esses demônios? Nossa Senhora do Pilar, de Saragossa. Você hoje vai conhecer como São Tiago tentou evangelizar aquelas regiões que hoje é a Espanha. E ali, tentando evangelizar, não conseguiu um povo de coração duro, mesmo ele cheio do Espírito Santo, mesmo fazendo milagres e prodígios, o coração duro do povo não se converteu. Somente 7 famílias, depois de todo um trabalho longo de São Tiago, só 7 famílias acolheram a palavra da salvação. Jesus como seu Senhor, se deixaram batizar e se converteram. E Tiago queria ir embora daquele lugar. O povo de cabeça dura, o povo difícil. Mas, olha só, eu vou contar para você
um detalhe que nem todos os lugares você consegue encontrar. Porque existem milagres fantásticos através dessa aparição. Eu vou contar um deles aqui para você, mas eu quero contar para você o que Jesus disse para Nossa Senhora. Porque muitos anos depois, em 1600 e pouco, se eu não estou enganado, né? Jesus se revelou a Maria de Ágreda. E Jesus contou para ela como foi esse milagre, essa primeira aparição da Virgem Maria. Vamos ouvir aqui, que fantástico, gente. Como eu disse para vocês, em meados do ano 40, provavelmente a tradição diz que foi no ano 40 depois de Cristo, que a Virgem Maria era viva ainda. Nossa Senhora não tinha ido para o céu. Ela estava aqui na terra, em Jerusalém, morando em Jerusalém. E o próprio Jesus apareceu para a Virgem Maria. E Jesus revelou a Maria de Ágreda o que ela devia fazer. Ouve só. No livro quarto, para quem tem esse livro, da Mística Cidade de Deus, é o quarto tomo, número 347. Disse-lhe o Senhor, Jesus apareceu, desceu do céu com corpo e alma para sua Mãe Santíssima, cercado de milhares de anjos, e disse a ela: minha Mãe amantíssima, de quem eu recebi o ser humano, quer dizer, o corpo, a humanidade, para poder salvar o mundo. Eu estou atento às vossas súplicas e santos desejos, agradáveis aos meus olhos. Defenderei a minha igreja e meus apóstolos. Eu serei um pai, um protetor, a fim de que não seja vencida e as portas do inferno não prevaleçam contra ela. Já sabeis que para minha glória é necessário que os apóstolos trabalhem com minha graça e por fim me sigam no caminho da cruz e da morte que eu sofri para salvar a humanidade. O primeiro a me imitar nisso será Tiago, meu fiel servo. Eu quero que ele padeça o martírio nessa cidade de Jerusalém, para ele vir para cá e para outros fins de minha e vossa glória. É minha vontade, olha que bonito, gente. É minha vontade que o visiteis na Espanha, onde está pregando o meu santo nome. Quero, minha mãe, que vades a Saragossa, onde ele se encontra agora, e lhe ordeneis a voltar para Jerusalém. Que antes de partir dessa cidade, edifique um templo em honra e com o título do vosso nome. É desejo de Jesus que São Tiago, antes de vir para Jerusalém, para dar a vida por Jesus, edifique uma basílica, uma igreja em honra da Virgem Maria, em vosso nome. Olha só, e com o título de vosso nome, onde sejais venerada e invocada para benefício daquele reino e glória e beneplácito de nossa Beatíssima Trindade. Gente, que fantástico! Nós hoje somos católicos porque ali, aquela região da Península Ibérica, a Espanha e Portugal, foram um berço do cristianismo também. E graças a essa aparição, o cristianismo iniciou nesse lugar. Espanha e Portugal não seriam um reino cristão se não fosse a evangelização de São Tiago, apóstolo. E ele, por ordem da Virgem Maria, que vai visitá-lo, construiu uma igreja dedicada a Nossa Senhora lá na Espanha. Ouve só, gente. Então, na noite de 1 para 2 de janeiro do ano 40, o apóstolo São Tiago saiu do recinto amuralhado chamado César Augusta, que viria a chamar Saragossa mais tarde, para ir rezar à beira do rio Ebro, os salmos do Deus verdadeiro, pois pensava certamente no desdém com que os habitantes daquela cidade, mergulhados no vício, desprezavam o convite à conversão. Era chegado o momento escolhido pela providência de Deus para marcar por séculos uma nação inteira. Não só a Espanha, mas Portugal, que surgiria depois, e ainda o Brasil, que seria evangelizado por Portugal. De súbito, de repente,
Uma luz intensa envolveu aquele ambiente e uma grande multidão da milícia celeste se tornou visível. Tenta imaginar. Imagina só, São Tiago à beira do rio, rezando os salmos, desanimado por causa da dureza do coração do povo, rezando, pedindo ajuda a Deus. De repente, a luz brilha. Se descortina o mistério e aparecem milhares e milhares, legiões e legiões de anjos do céu. Mas aquela fabulosa visão, contrastante com a dura prova pela qual passava o apóstolo, não era senão uma espécie de moldura para o que aconteceria em seguida. Maria chegava, trazida sobre uma nuvem, por mãos angélicas, até o local onde São Tiago se encontrava. Gente, a primeira aparição de Nossa Senhora, ela não tinha ido para o céu ainda. Foi uma bilocação. Os anjos trouxeram Nossa Senhora de Jerusalém, olha aí, muito melhor que avião, lá de Jerusalém até a Espanha, e Nossa Senhora, cercada de anjos, aparece ao apóstolo São Tiago. Maria Santíssima, ainda viva, morava em Jerusalém, chegava trazida por uma nuvem, por mãos angélicas, até o local onde São Tiago se encontrava. Junto a ela, os outros espíritos celestes seguravam uma coluna de jaspe, da altura de um homem e de 1 palmo de diâmetro. Colocaram-na no chão e a Virgem pousou sobre ela, sobre a coluna, saudando com afeto o intrépido apóstolo, que contemplava extasiado o grande espetáculo. Por singular privilégio, São Tiago ia receber diretamente dos lábios de Nossa Senhora o consolo e o ânimo que ele necessitava para continuar com determinação a sua missão. Certo de que as dificuldades do momento consistiam apenas uma prova, cuja superação traria grandes frutos espirituais. É necessário que eu e você passemos por tribulações. Jesus disse para os discípulos de Emaús, era necessário que o Cristo passasse pelas provas. São Paulo vai dizer, é necessário que passemos por muitas tribulações para chegar ao reino de Deus. É necessário, mas quem na hora da prova se agarra em Deus e confia, muitos frutos espirituais vão ser derramados como consequência dessa superação, dessa provação. Então, Nossa Senhora vai trazer esse consolo para ele, vai dizer isso para ele, e como penhor dessa celeste mensagem, quis Maria Santíssima deixar a São Tiago o pedestal sobre o qual ela disse essas palavras. Olha, esta coluna sobre a qual eu me assento, sabe que meu filho a enviou do alto por mãos de anjos. Neste lugar, a virtude do Altíssimo operará prodígios e milagres admiráveis, por minha intercessão e reverência, em favor daqueles que implorem meu auxílio em suas necessidades. E a coluna permanecerá neste lugar até o fim do mundo. E nunca faltarão nesta cidade fiéis adoradores de Cristo. Gente, já aconteceu tudo na Espanha. Inimigos da igreja invadiram, tomaram posse. Aconteceu de tudo. E até hoje a igreja continua, a coluna continua. Nossa Senhora prometeu que essa igreja, essa coluna ficariam ali até o fim do mundo. Concluída a celeste visita, São Tiago encontrou-se novamente só com seus discípulos, podemos conceber a alegria que tomou conta daquele pequeno grupo de cristãos. A Mãe de Deus viera consolá-los na tribulação, deixando este símbolo que, como fruto do seu apostolado, deveria ser a fé inabalável do povo. Gente, Nossa Senhora sempre vem em socorro dos seus filhos quando estão passando por momento de desânimo, por momento de tentação de desistir de tudo. Feliz quem reza a Virgem Maria, porque ela foi para São João, consolo na hora da cruz. Ela foi para o irmão de São João, São Tiago, consolo na hora da cruz. Ela é para mim, para você, um apoio. Ela é uma coluna.
Quando Deus cria Adão e Eva, Deus diz para Adão que a mulher será uma coluna de apoio. Lá no livro de Tobias, ele vai lembrar o livro do Gênesis e vai dizer: tu criastes o homem e a mulher e disseste que ela seria uma coluna de apoio. Nossa Senhora quer ser essa coluna de apoio, representada na coluna que foi deixada lá em Saragossa, nessa igreja. Olha que igreja linda, gente. Olha só, vou pedir para a irmã colocar aqui na tela para você. Olha o tamanho dessa catedral, dessa basílica, onde está essa coluna. Foi essa primeira igreja dedicada a Nossa Senhora. Olha que linda. São Tiago, aí nesse local, teve a aparição da Virgem Maria. Tem outras fotos também dessa mesma igreja. Olha que coisa linda. Nesse local aconteceu a primeira aparição da Virgem Maria. Nossa Senhora do Pilar. Eu descobri que eu fui batizado lá em São Gonçalo, numa igreja com esse título, de Nossa Senhora do Pilar. Talvez por isso que eu ame tanto as aparições marianas, não é? Lá em Medjugorje, naquela igrejinha de Medjugorje, Nossa Senhora disse que são as últimas aparições. E lá a igreja é dedicada a ninguém mais, ninguém menos do que São Tiago. Parece coincidência, mas são deucidências, né? Sinais de Deus, sinais de Deus. Nessa igreja que teve a promessa de que não seria destruída, essa coluna ficaria até o fim do mundo. Muitos milagres aconteceram para que ela ficasse de pé, mas eu só vou citar para você bombas que já agora, no século XX, um fato mostrou a proteção celeste sobre essa basílica. Poucos dias depois de começar a Guerra Civil Espanhola, na madrugada de 3 de agosto de 1936, um avião carregado com 4 bombas partiu de Barcelona em direção a Saragossa. Gente, vocês sabem que a Guerra Civil Espanhola matou milhares de padres, de freiras, de religiosos, milhares. Foi algo satânico. E eles quiseram destruir essa basílica. Esse ódio satânico quis destruir essa basílica. Então esse avião, cheio de bombas, com 4 bombas, de Barcelona, foi em direção a Saragossa. Ciente do imenso efeito psicológico que produziria nos católicos a destruição do simbólico santuário, o piloto sobrevoou a baixa estatura e jogou sobre esse santuário, a sua destrutiva carga. 2 dessas bombas atravessaram o telhado da basílica e caíram em lugares muito próximos do venerado pilar de Nossa Senhora. Uma terceira atingiu a calçada exterior, a poucos metros da entrada da fachada principal. Nenhuma delas explodiu. Apenas percutiram estrepitosamente o solo. O barulho, né? O barulho de algo pesado caindo no chão. Nenhuma delas explodiu. Isso aconteceu em Medjugorje também. Isso aconteceu no Padre Pio, em San Giovanni Rotondo também. Isso aconteceu várias vezes como sinal milagroso de uma proteção de Deus sobre esse lugar. Eu quero contar para você também que é considerado um dos mais famosos milagres de Nossa Senhora do Pilar. Eu sei que às vezes nós passamos por situações que nos trazem desânimo. O próprio Tiago passou por isso. O próprio Jesus passou por isso. Mas em 1 Coríntios 10 está escrito: Deus não permite que você passe por uma prova acima das suas forças, mas com a prova Deus te dará os meios para você superar. Eu te convido a essa devoção a Nossa Senhora do Pilar. É celebrada no mesmo dia de Nossa Senhora Aparecida, dia 12 de outubro. Eu vou te contar agora um milagre que é o maior milagre que eu já ouvi. Para mim é maior do que de ressurreição. Porque ressurreição, os céticos ainda podem dizer: a pessoa estava como que morta, talvez ela não tivesse morrido de verdade, por isso que aconteceu dela ressuscitar, não é? Os céticos sempre arrumam desculpas para não acreditar. Mas esse milagre de Nossa Senhora do Pilar
é impossível negar. É incrível. Gente, incrível. Muitas pessoas, algumas revelações dizem que a imagem que tem em cima da coluna de Nossa Senhora foi a imagem que os próprios anjos fizeram. A igreja não deu uma posição definitiva sobre isso. É uma revelação particular. Não se sabe se é ou não. Porém, eu acredito. Jesus revelou a Maria Jesus de Ágreda, a essa monja, que essa imagem é uma imagem feita pelos anjos. Está lá nessa coluna, na igreja de Nossa Senhora do Pilar. E um homem que teve um acidente em 1637, mais claramente no dia 3 de agosto de 1637, um dia depois do dia de Nossa Senhora Rainha dos Anjos. Um empregado agrícola chamado Miguel Juan Pellicer, nascido em Calanda, numa família de 7 irmãos, caiu de um reboque em Castellón de la Plana. Uma roda atingiu-lhe a perna direita, esmagando o centro da sua tíbia. Olha só, a perna dele foi esmagada. E o que aconteceu? Ele foi acolhido no hospital de Valência. Sentindo dores insuportáveis, decidiu viajar até Saragossa para se colocar sob a proteção da Virgem do Pilar. A viagem durou 50 dias, pedindo várias caronas. Era preciso percorrer 300 quilômetros sob um sol violento em inícios de outubro. Finalmente o jovem chegou a Saragossa. Estava extenuado, sentia-se morrer. Arrastando-se de joelhos até o santuário, entregou-se à Virgem do Pilar, dizendo: salva-me, mãe, pois eu estou morrendo. Apesar de ter sido internado no hospital de Saragossa e de ter recebido tantos e diferentes remédios, ele não foi curado. No final do mês, sua perna foi amputada. 4 dedos acima do joelho, olha só, 4 dedos acima do joelho, ele perdeu sua perna. A única solução para que salvasse a sua vida era amputando, para que ele não ficasse, a gangrena tomasse conta, inflamasse todo o seu corpo. No final do mês, sua perna foi amputada e só obteve alta 1 ano depois, na primavera de 1638, tendo recebido muletas, perna artificial e uma carteirinha que lhe permitia exercer a atividade de mendicância. Quer dizer, ele ficou sem a perna e por isso ele tinha uma carteirinha oficial. Olha que os mendigos lá da Espanha são organizados, né? 1600 e pouco já tinha carteirinha para saber que aquela pessoa era realmente inválida. Hoje em dia a gente não sabe se é verdade ou não, pedindo ajuda. Então quer dizer, tudo documentado, todo mundo viu que o homem não tinha perna. Durante 1 ano, o homem estava sem aquela perna. E ouve só, gente, reduzido a mendigo, pedia esmolas em frente ao santuário, mas foi reconhecido por alguns peregrinos de Calanda que o incentivaram a retornar à casa dos seus pais. No dia 29 de março, uma quinta-feira de 1640, diz a hora, tudo detalhado, gente. Não vou ler os detalhes todos, mas Miguel Juan jantou com os seus pais, 2 vizinhos e um soldado da cavalaria que estava de passagem, a quem a família ofereceu hospedagem, juntamente com o quarto do filho. Justamente o quarto do filho. Sem o seu catre, Miguel adormeceu, então no quarto dos pais. Pouco depois, ouve só, ó a emoção. A mãe do jovem entrou no quarto e sentiu um intenso perfume, como de um paraíso, e percebeu que os 2 pés estavam fora da coberta. Chamou então o pai e os 2 pensaram que se tratava do soldado, que tinha se enganado e dormido no quarto errado. Mas quando eles levantaram a coberta, descobriram que era o seu próprio filho. E que a perna amputada reaparecera com as mesmas características e cicatrizes de um círculo vermelho no local onde fora amputada. Quer dizer, com os mesmos detalhes, a perna apareceu, até as cicatrizes que existiam. Um processo canônico teve início dia 5 de junho de 1640 e no dia 22 de abril do ano seguinte,
o ayuntamiento, quer dizer, a equipe, como fossem os vereadores, né, da cidade, elegeram Nossa Senhora do Pilar como padroeira da cidade. E em seguida, no dia 27 do mesmo mês, o arcebispo de Saragossa, Monsenhor Apaolaza, anunciou: nós dizemos e pronunciamos e declaramos que Miguel Juan Pellicer recuperou milagrosamente a perna direita, que havia sido amputada. Essa restituição não foi obra da natureza, mas operada de maneira admirável e milagrosa, e deve ser registrada oficialmente como um milagre. A partir desse momento, Nossa Senhora do Pilar se tornou patrona daquele local, para depois se tornar a grande patrona de toda a Espanha, não é? Essa mãe poderosa, essa mãe que nunca viu, gente, a perna dele, desde tempos antigos, que quando se amputa uma perna, tem que fazer um sepultamento, como se fosse de um cadáver, porque precisa reconhecer. Imagina, encontrar uma parte de um corpo enterrada, pode-se dizer que é algum assassino que enterrou. Não, era registrado, não é? Então, estava enterrada a perna dele. Ele ficou 1 ano sem a perna. Inúmeras testemunhas comprovaram isso. Não tinha como negar. Então, esse homem foi em sacrifício até o santuário da Mãe do Céu. Ela não curou ele na hora, porque ela tinha reservado para ele um milagre muito maior do que a perna ficar boa. Um milagre que nunca se ouviu dizer antes. Uma perna amputada aparecer novamente. Um milagre desse porte é raríssimo acontecer. E o que nós aprendemos com isso? Ele confiou em Nossa Senhora, mesmo não vendo o milagre acontecer na hora que ele queria. Ele não deixou de amar a Virgem Maria, mesmo tendo que pedir esmola, se tornando um mendigo. Ele agradeceu o dom da sua vida, por ter salvado a vida, e ficou morando às portas do santuário, pertinho da mãe, e era ali o lugar que ele escolheu para pedir a ajuda dos fiéis. Não se afastou da mãe, não se revoltou, não quis ser maior do que Deus, como nós, quando às vezes acontece a perda de um ente querido, nos revoltamos, desanimamos. Não. Assim como São Tiago, este homem chamado Miguel Juan recebeu o milagre de Deus, de ser consolado, de ser renovado na sua esperança, reanimado no seu desânimo, porque ele se confiou a Nossa Senhora. Muitas vezes parece que o milagre demora para chegar, e nós recebemos a tentação do desânimo, passamos pela prova do desânimo. Isso acontece com todos nós. Mas eu quero te dizer, olha o caso desse homem, Miguel Juan. Em 1637, quando Deus demora para fazer, eu repito essa palavra tão forte, Ele não está demorando, Ele está caprichando. O milagre dele foi caprichadíssimo. Como Lázaro, o amigo de Jesus. Jesus curava todo mundo, menos Lázaro. Porque Jesus iria fazer uma ressurreição, um milagre maior de todos para o seu grande amigo. Então, não desanima não. Quanto mais fundo é o buraco, maior é a base do prédio que será construído. Quando o buraco é muito profundo, é porque a base será de algo grandioso, tremendo. Se você passa por uma prova grande, é porque você é um escolhido, uma escolhida de Deus. E o Senhor tem grandes propósitos. Por isso, você passa pela cruz de Jesus para chegar à vitória da ressurreição. Os que são de Jesus atravessam a cruz sem perder a fé, sem desanimar. E com a intercessão de Nossa Senhora, contemplam a vitória de Deus. Eu desejo que a mesma vitória de João, que ficou com Maria, de Tiago, que ficou com Maria e recebeu dela a força, o ânimo, o consolo, e de Miguel Juan, que confiou em Nossa Senhora, que essa mesma esperança, esse mesmo apego a Maria esteja no seu coração nesse mês de maio, para que você receba a força do Espírito Santo.